Boa noite a todos. Quem está aqui por primeira vez? Então, todos os outros me conhecem. Eu só falo portunhol, não português. Esta semana já tivemos o professor Henrique falar de karma e saúde. Depois tivemos o professor Marco, por favor, levantam para as pessoas do Centro Cultural São Juan, falar sobre fluindo a vida. E depois tivemos a professora Luciana falar ali, está atrás, alimentação saudável. E também tivemos um retiro da meditação, tai chi e yoga. Tudo isso para comemorar 5 anos aniversário do Centro Cultural São Juan. E hoje eu vou falar. Esta palestra vai mudar suas vidas, se entende o conteúdo. Eu preparei uma palestra de 10 horas, mas somente temos 1 hora e 30 minutos para a pergunta e resposta. Agora, por que uma palestra? Isto pode ser 10 horas e dias. Porque o temário é como melhorar as relações interpessoais. Uma pergunta. Quem aqui quiser ou quer mudar, melhorar as suas relações interpessoais? Levanta a mão. Eu também. Por que queremos melhorar relações com as pessoas? Ou com cachorro ou gatinho? Porque a vida é difícil quando as relações interpessoais falta harmonia e fluidez. Coisas são simples. Você compra, não gosta, tira. Pessoas difíceis ficam e não vão. Você gosta que alguém fica, se despide. Não se pode controlar, porque não é unidirecional. É bidirecional e, muitas vezes, multidirecional. Entende o que eu estou falando? A complexidade das relações. Agora, eu não sou psicólogo ou psicanalista, mas sou um monge budista. Então, vou falar sobre, desde a perspectiva dos ensinamentos do Buda, a perspectiva budista de como nós podemos encontrar esse equilíbrio, essa paz com os outros. Vocês acham que a vida tem casualidade ou causalidade? Causalidade. A vida é totalmente da causalidade. Então, como entendemos a causalidade? Então, há coisas que temos que explorar. A teoria.
do universo em contexto com vida humana. Há muitas crenças em nosso mundo. Então, que tipo de crença temos? Temos crença que cada humano nasce e vive somente uma vida. Conhecem? Então, esse tipo de crença acreditam que ao morrer, a morte acaba tudo. Tem outra palavra que para qualificar tais pensamento, chamam materialistas. Se alguém é materialista, não vai estar sentado aqui, como vocês. Entende? Porque somente acreditam o que vem. O visível e todo o invisível, todas as energias, causas e condições, causa e efeito, karma e consequência, não acreditam nisso. Então, é uma crença de uma vida. Outra crença é de duas vidas. Nasceu como um papel branco. Em psicologia, em filosofia, chama tabela rasa, ou tábula rasa, papel branco. Alguém foi criado da nada, nasce no mundo, papel branco, e depois, à morte, vai céus ou inferno. Isso chama crença de duas vidas. Okay. É importante pôr isto em contexto, porque tem tudo a ver com nosso entendimento, o conhecimento das relações interpessoais. Se você acredita que somente existem duas vidas, então todas as pessoas que você encontra causa a casualidade. Mas se você pertence a terceiro tipo, que acredita que existiam infinitas vidas passadas, ou vida presente e vidas futuras, então essa é a crença que talvez há uma forma de resolver as coisas. Porque o que significa random, casual? Acontece sem causa e condições. Então o que vai fazer? Nada. Porque estamos totalmente rendidos. Não há jeito de mudar nada. Porque não há padrões para identificar e resolver. Essa terceira crença tem também tipo A e tipo B. Tipo A é hinduísmo. Acreditam a existência de vidas passadas, vida presente e vida futura. Ademais, acreditam que existe alma, ego concreto, mudando vida atrás vida. Mas o budismo não é assim. O budismo fala de consciência mudando, mas nunca é o mesmo eu. Não existe tal coisa.
E vou dar um exemplo muito forte para que entendam qual a diferença da prática ou entendimento entre esses dois. Uma pessoa que acredita que existe uma alma e um eu concreto, inerente, independente, autônomo, transmigrando vida tras vida, acredita que existe algo que se chama sofrimento. Sofrimento que se acumula. Então, qual é a prática desse tipo de crença? Se eu sofro o mais possível nesta vida, então vou tirar todos os seus sofrimentos e a vida que vem, toda felicidade. Somente vai ficar felicidade, porque eu já sofri tudo. Imagina buscar sofrimento para tirar sofrimento, para resolver sofrimento, para não sofrer mais. Vai funcionar? Sofrendo, buscando sofrimento, nós saímos do sofrimento ou não? Vocês acham? Logicamente, funciona ou não? Não! Buscar sofrimento significa multiplicar mais sofrimento. Sofrendo em vão. Em vão. Agora, vocês conhecem pessoas que vivem assim? Estamos aqui. Fazemos coisas erradas repetidamente, pensando, é tudo meu karma, vou sofrer mais e depois não vou parar de sofrer. Não é assim. Porque qual é o jeito de parar o sofrimento? Segundo o Buda, entender a origem do sofrimento e reduzir, eliminar a origem, causas e condições, eliminar tudo isso, e sim, sofrimento não vai surgir. Ok? Então, nós estamos falando de terceiro tipo de crença budista, que existem vidas passadas, infinitas, vida presente e vidas futuras. Mas não existe um eu que nunca muda. O eu que nós conhecemos chama eu, ou eu condicionado. É um eu que mutável. Pode malear, pode mudar o destino. Porque quem tem concretamente poder para mudar o destino de um mesmo? Quem? O mesmo. Quando você acredita que o poder não está em si mesmo, em um mesmo, e alguém, outras coisas tem esse poder, você já perdeu a batalha. O que eu falei, esses tipos de crenças são inconscientes em nós. E depende como você pensa, muda tudo. O budismo fala de 4 nobres verdades. Quais são? Primeira verdade: o mundo é dukkha. O que significa dukkha? A realidade do mundo é imperfeito, dissatisfatório ou insatisfatório,
cheio do sofrimento, não existe perfeição. Essa é a realidade do nosso mundo. A prática espiritual não é que o mundo muda. Quem muda? O mesmo muda. Segunda nobre verdade é: sofrimento tem origem, tem fonte, coisas que causam sofrimento. Terceiro é: sofrimento e causa do sofrimento podem ser cessados ou não? Sim, possível. E o quarto nobre verdade é caminho, método ou solução para esse problema, para poder eliminar todas as causas e condições do sofrimento. 4 nobres verdades podem ser aplicado às relações interpessoais. Como? Bom, depois vamos a explorar isso. Porque eu quero utilizar exemplos e também receber perguntas de vocês sobre as dúvidas. A forma de resolver qualquer problema, se pode utilizar 4 nobres verdades como para analisar. Ok, qual é o problema? Onde fica a origem do problema? Será que esse problema posso resolver ou não? No plano mundano, não todas as coisas existe uma solução. Há coisas que não tem solução. E o último para aplicar há métodos, forma de chegar, de solucionar. O que queremos solucionar? Existem 4 visões erradas em nós, em nossa mente. Primeiro, permanência. Acreditamos que este mundo existe tal coisa que chama permanência. Não. Tudo é impermanente. Tudo está no processo da mudança, mutabilidade. Não existe uma coisa, um pensamento, uma pessoa, um fenômeno que pode ficar fixo por sempre. Nada. Segunda visão errada. Acreditamos que o mundo existe tal coisa chamada felicidade mundana. Uma felicidade que dura e não desaparece. Não. Felicidade mundana é relativa a quê? A sofrimento. Quando não estamos sofrendo, que chamamos? Felicidade. Quando estamos sentindo feliz e termina a felicidade e começamos a preocupar, surge sofrimento. É uma ilusão pensar que existe uma felicidade que dura. Paz pode durar, mas felicidade é um estado de estímulo, nada mais.
buscar isso como um conto do Disney é buscar mais sofrimento, porque é inalcançável. Okay. Terceira visão errada. Eu sou assim. Eu não quero mudar. Todos, o mundo, o universo revolvem ao redor do Sol. Eu sou único, master do universo. Se as pessoas me amam, eles têm que mudar, porque me amam incondicionalmente. Que pesado. Todas as pessoas que pensam assim vão ficar felizes ou sofrem. E se ficam felizes, os outros sofrem. Entendem o que estou falando? É narcisismo. É ser narcisista. Pensando que eu sou centro do universo. Quarta visão errada. Que existe beleza eterna, pureza eterna. Não existe tal coisa. Nascemos, envelhecemos, ficamos com doença e o último qual é? Morte. Grande morte. Morte é final do todo? Não. Marca fim de uma etapa e começa outra etapa, outro nascimento. Porque as lições não aprendidas que acontecem. As provas passam à próxima. Nada mais. Então, eu falei de 4 nobres verdades. Okay. Vamos aplicar 4 nobres verdades para melhorar as relações interpessoais. Ademais, temos que estar atentos de quê? De essas 4 visões erradas. Da permanência, da felicidade que dura e o eu, que é concreto, e uma pureza, beleza eterna, que dura, que permanece. Não. Porque essas 4 visões erradas são pensamentos que nos fazem sofrer. E muitas vezes nós exigimos aos outros a pensar da mesma forma. Então todos sofrem. Se as mentes estão treinadas a pensar na impermanência, pensar que felicidade é um estado nada mais, mas para manter isso é como tem que entender que o mundo é imperfeito. Podemos buscar algo relativamente feliz, mas não é concreto. Okay. E entender que esse eu é imutável. Estamos sempre mudando, melhorando ou empeorando. E o último, que todas as coisas que parecem bonito, que parecem puro, estão também no processo na impurificação, mudança. Ok, então vamos aplicar isso para resolver e entender as relações interpessoais. Estão comigo? Ok, você entendeu? Porque essas são coisas muito importantes. Tem alguma pergunta sobre esses conceitos? Todo
compreendido, gravado na mente, já. Vamos, então. Quantos tipos, aplicação agora, né? Quantos tipos de relações interpessoais temos no mundo? Ok, quando uma pessoa nasce, primeiro o que? Os pais. Primeira relação, não? Não nascemos de pedras, nascemos dos pais. Então, primeira relação, os pais. Pai, mãe. Esse amor, que chamamos? Esse tipo de amor se chama amor filial. Filhos. Os filhos com os pais, isso se chama chamado amor filial. E pode ser biológico, pais biológicos ou adotivos. Não importa. E também existe uma relação sem pais. Órfãos. Existem isso. Segundo tipo. Qual? Com os mestres, professores, educadores. Segundo tipo. Porque nós nascemos ao mundo, primeiro os professores são os pais. Nos ensinam algo. Bom ou mal. Mas os professores, jardim do infante, e a escola, e na espiritualidade, as religiões, temos pessoas que nos educam. Esse é o segundo tipo de relação. Os pais e os mestres ou professores chamamos categoria do respeito. Eles pertencem à categoria de respeito. Eles estão em um lugar onde nós respeitamos, supostamente. Terceiro. Nós crescemos e o que acontece? Parceira. Isso se chama amor íntimo. É um amor dos parceiros. O que mais? Se casam ou não se casam? Eu aprendi uma palavra. Isso é casamento brasileiro. Vivendo, mas não casado. Mas é casamento brasileiro, me diz. Me ensinaram isso. Então, não importa, mas tem filhos. Então, amor, pai com o filho, ou filha, chamamos que? Amor paternal. E mãe com os filhos, amor maternal. Okay. Estou qualificando cada coisa e vamos assim explorando, analisando essas coisas. Porque depois de analisar vou simplificar as coisas. E todas as relações vão ser simples, fáceis de resolver. Gostariam de fazer isso? Ou não? Eu gosto de sofrer muito agora. Não, estou bastante bem. Se eu não estou brigando com ninguém, a vida vai ser muito aburrida. Não vou fazer nada. Não. Ninguém gosta de brigas. Okay. Com os filhos, então. Com os irmãos. Irmandade. Existe essa palavra? Irmandade? Não. Então, o que mais? Esses tipos, com parceiro, filhos, irmãos, esses são parentes, sangue, pessoas relacionadas, família. Ok. Então, meus pais, meus irmãos, filhos, ok. E depois, amigos. Os amigos, amizades.
amor dos amigos. E trabalhamos, então, com os companheiros do trabalho e o chefe do trabalho. Complicado. Vamos a falar isso. E também com pessoas neutrais. O que significa pessoas neutrais? Eu vou a Master, ou não estou fazendo propaganda para eles, mas eu vou ao supermercado. Então, eu compro algo, mas sempre uma moça, mesma moça, bom dia, boa tarde. Eu conheço essa cara, mas não conheço o nome, não falo, eu pago e vou, mas não tem um relacionamento, mas ela tem certa conexão comigo. Essas são pessoas neutrais. E que os brasileiros nasce talvez agora mais, mas é relação com o quê? Mascotas, como se diz? Mascotes. Ok. Pesquisa, uma survey, vamos dizer. Pesquisa. Quem tem cachorro aqui? Quem tem gatinho? Alguém tem 3 gatinhos. Okay. Quem tem cachorro e gatinho? Quem tem porco? Ninguém. Ok. Então, nossas relações com mascotes. Também uma relação, porque eles são seres sencientes, eles sentem, eles amam, eles sentem, sozinho quando nós pomos presos e não podem brincar. Okay. E há um tipo que ninguém gosta, relações com os inimigos. Uma pergunta, pesquisa de novo. Quem aqui não tem nenhum inimigo? Nenhum inimigo. Todos têm na mente alguém que não gosta. Mas talvez não querem matar a ela ou ela. Mas não gosta. Não querem relação. Todos temos. Mais ou menos. O último grupo da relações interpessoais que o Buda sempre inclui para falar chama categoria da compaixão. Pessoas necessitadas. Pessoas pobres que necessitam ajuda e nós estamos dispostos a ajudar. Então, existe este grupo também. Podem ser pessoas neutrais, mas porque eles estão sofrendo e nós queremos ajudar, então já imediatamente eles entram como uma categoria da compaixão. Objeto para nós mostrar compaixão. Esse grupo também é muito importante em relações interpessoais. Porque lembram-se, se somente temos inimigo, amigo e parentes e não temos nenhum lugar onde nós podemos mostrar compaixão às outras pessoas, algo está ruim na vida. A vida ainda é muito egoísta. Okay? Lembra-se disso. Então, vocês acham todos os tipos de relações, qual é mais difícil? Okay, vou pesquisar agora.
Mas se você está aqui com parceiro ou está com pai ou mãe, não levanta a mão, por favor. Ok, primeiro, acham qual é o mais difícil? Com os pais. Levanta a mão. Com os professores, mestres. É como você se está estudando doutorado e tem um guia impossível. Com o parceiro. Não se pode levantar a mão. Proibido. Com os filhos. Acham difícil? Fácil? Com os irmãos. Okay. Com os amigos. Com o chefe do trabalho. Com os companheiros do trabalho. Com as pessoas neutrais, não passa nada. Com os mascotes. Estamos ainda treinando ele. Com os inimigos. Com os necessitados? Não. Se você já está fazendo algo para ajudar alguém, não faz sentir ruim. É uma relação saudável. E quero lembrar vocês, se ainda não tem esse grupo de pessoas, ou mascotes, ou seres que estão ajudando, tem que buscar. Porque é muito bom para você. Ajudar aqueles que não são meus. Eu e meus. Que não são meus e eu sinto vontade de ajudar. Muito importante. Para desenvolver a compaixão. Okay. Todas as relações não funcionam bem. Por quê? Por culpa de outros? Ou talvez quê? Não, nunca de mim mesmo. Não é possível. Sempre dos outros. Culpa dos outros. Não tem nada a ver com eu. Porque eu sou centro do universo. Eu não estou falando o contrário. Ok. Então, relações assim. Como trabalhamos com isso? Okay. Vamos a escolher algo mais fácil. Mais forte, com os inimigos. Okay. Como se resolve relações com inimigos? Acham falando? Olha, eu quero resolver nosso problema. Vamos a sentar-nos para falar. Então se sentam e assim, começam a falar assim. Falando não resolve nada. A melhor forma para começar a melhorar as relações com inimigos é começar a mandar energia positiva. Bênçãos. Cada dia. Eu desejo que essa pessoa seja melhor. Eu desejo bem para essa pessoa.
eu desejo que essa pessoa não fique com tanta raiva. Eu desejo que essa pessoa, a vida dela muda para mais contentamento. Pensando nada mais, mas desejando, não fingindo, né? Eu desejo que ele não morre de pronto, de repente, que o carro não machuca, que ninguém rouba ele e tudo, a carteira, me entende? Isto não é desejar bem, isto é uma outra forma de cursing. Como se diz cursing? Amaldiçoar. Entende o que eu estou falando? Não. Verdadeiramente desejando bem. Por que tem que desejar bem ao inimigo? Por impermanência. O inimigo pode converter em amigo. Ou se bem alguém neutro. Neutro já é bastante bem, né? Mas por que não? Se você acha que não dá, não há jeito, essa pessoa perdida, não. Então, sim, asseguro que não vai nada mais mudar. Porque a mente não muda, mente própria não muda. Essa pessoa menos vai mudar. Ok? Desejar bem. Se não sai naturalmente, então escreve uma frase muito simples. Eu desejo bem a tal e tal pessoa, que estejam felizes, em paz. Não paz da morte, né? Em paz. Okay? Escrever, ler todos os dias. E eu asseguro, né? Segurança, garantia. Garantia, né? Não estou falando, não, talvez, não. Não, vai mudar. Mas tem que fazer exatamente o que eu falo. Mas não um dia. Você faz um dia ao desejo bem. O dia seguinte, não funciona. Sigue com o inimigo. Não. Se essa pessoa ha sido inimigo por um mês, então deve pelo menos dar 15 dias para fazer essa transferência. Entende? E vai haver mudança. Vão aprovar ou não? Os que têm inimigos. Não? Sim? Então por que não? Porque não merecem. Eles não merecem minha benção. Mas se você tem inimigo, quem sofre? Quem sofre? Eu pergunto. O inimigo sofre? Sim. Mas quem sofre? Também. Nós. E tem que resolver isso. Como é merecer? Quem merece? A compaixão não fala de merecer ou não. A compaixão é uma atitude da vida. Se eu quero uma vida melhor, se eu quero uma vida de harmonia, então minha mente tem que ficar com o quê? Mais compassivo. Ter inimigo é como um spike, um espinho. Eu amo a maioria das pessoas, com exceção a tal. Não dá. Entende? Transferir méritos. Perdoar. Perdoa.
Vocês acham que existe uma coisa neste mundo que não pode ser perdoado? Que é tão ruim que não pode ser perdoado. Não há jeito. Não se pode. Fazer isso é todo contrário a tudo. Existe tal coisa? Tudo pode ser perdoado. Eu não estou falando esquecido. Estou falando de perdoado. Se não, nós como humanos não aprendemos a perdoar, não podemos desenvolver e avançar e melhorar. Porque sempre é culpa dos outros. Entende? Essa atitude. Sempre se pode perdoar. Ademais, se fazemos algo que machucamos a outra pessoa, sempre podemos arrepender. E temos que aprender a arrepender. Porque como humanos, temos algo muito interessante na mente. Muito difícil para perdoar, mas ainda mais difícil arrepender. Se ninguém cobra, melhor. Esqueceu, tudo pronto. Limpo. Não pode ser. Se fazemos algo para machucar os outros, temos que arrepender. Talvez não comunicar diretamente, mas na mente tem que arrepender. É uma atitude. Okay? Com os inimigos. Tem alguma pergunta sobre isso? Por exemplo, vocês acham que existe algo imperdoável? Porque não é questão de eu sinto pena pelas pessoas relacionadas comigo. Porque eu estou ligado a elas. Então, sinto que meu círculo foi invadido. É muito bom a observação. Ou não minha observação. Mas, você entendeu isso? Sim. Então, eu vou perguntar de novo. Se você acha que é possível perdoar, se é para você, agora entendendo que as pessoas ligadas com você também têm que ver com você, então, existe tal coisa que não pode perdoar? Difícil eu entendo, mas conceitualmente tem que trabalhar com isso. Vamos ir a coisas ainda mais da vida diária. Companheiros do trabalho, o chefe. Fácil de resolver ou não? Vocês acham? Vocês sabem quantas vezes eu escutei alguém mudar de trabalho porque não gosta do chefe, os companheiros, encontra outro trabalho e me diz, tudo mudou, tudo bem. Depois de 3 meses, eles fingiram, todos compactaram para fazer isso, e eu sou o único fora de tudo isso, eu não sabia nada. E depois muda o trabalho a outro, e assim a vida, mudando o trabalho a outro trabalho, pensando que o mundo inteiro está em contra do eu. Quem não mudou? Mesmo. Então, o que podemos fazer com os companheiros? Chefe ou companheiros de trabalho? Como garantia. Transferir méritos e desejar bem a eles.
e desejar bem sem notificar a eles. Hey, eu estive enviando energia positiva, mas você ainda não mudou, pai, por favor, mude pronto, porque eu já não aguento essa transferência todos os dias. É muito trabalho. Não. Transferir desse coração. Ok? Ok. Os amigos. Todos os humanos têm duas listas: amigo e inimigo. Querido ou não querido. O Buda Shakyamuni, 2.500 anos antes, fala dos 8 sofrimentos humanos: nascimento, envelhecimento, doença, morte, e depois fala de encontro ou reunião com pessoas que não gostam. É um sofrimento. Não é? Outro sofrimento fala separação com as pessoas que gostamos muito. É um sofrimento humano. E outro muito interessante é não poder obter o que desejamos. Então, como humanos, funcionando nesse mundo, sempre estamos sofrendo isso. Ai, não quero estar com este e está. E não se para, não vai embora, sempre está ao redor. É como uma sombra. Sombra sigue. E com as pessoas que gostamos muito, o que acontece? Ficam com doença, viajam, vão a outro lugar ou morrem. Mas essas são condições humanas que sempre sucedem. Então, por que não podemos aceitar isso? Por que não podemos aceitar, entender e resolver? E não apegar com as pessoas que queremos, amamos, asfixiamos a pessoa: te amo muito, não posso viver sem você. Isso não é um sentimento agradável, sabe? Todos os humanos querem que? Espaço, liberdade, não tanto pegajoso, entende? Mas sempre estamos demandando isso. Você não ama eu mais que eu amo a você. Os pais fazem isso com os filhos, cobrando, os parceiros também cobrando, todos cobrando. Quem mide? Como é a medida de quanto eu sacrifico? Como se mide? Você pode comprar um aparato? Pi 7. Esse ama 7, esse ama 6. Você deve a ele ou a ela. Não existe tal coisa. É um sentimento, nada mais. Não é assim? Então, nossa ilusão, as coisas, pensamentos que criamos nossa mente, isso causa sofrimento. Então, todas as relações, não importa que boas as relações são, sempre vai ter um dia que separar. Por que não agradecer todos os momentos boas e assim guardar no coração e não cobrar porque já vai terminar?
E muitas vezes, em vez de agradecer, já a conta é uma contabilidade do amor muito, muito engraçado. Tudo o que essa pessoa feito, já zero. E que não ha feito, a minus tal e tal. O negativo sempre ressalta. ênfase no negativo. O positivo, todo o positivo é esquecido. Se temos como humanos, que é mais fácil? Lembrar das experiências boas ou lembrar das experiências sofridas, do sofrimento? Qual é mais fácil? Acham vocês? Momentos alegres, levanta a mão, acredita. Momento do sofrimento. Metade, metade. Eu acho que é melhor treinar a lembrar dos momentos bons momentos. Agradecer, apreciar. E não tomar, tomar em vão? Em vão? É como tomar e, sim, é meu pai, tem que fazer isso para mim. É meu irmão, é meu amigo, não é nada. Não. Tem que apreciar, agradecer. Desejar algo e não poder obter. Quantas coisas neste mundo desejamos e não podemos ter acesso? Demasiado. Então, qual é o caminho, o jeito à felicidade, à paz, digamos? Reduzir os desejos. Se você reduz os desejos, e também, ao mesmo tempo, aumentar contentamento, agradecimento. Então, o que acontece? Diminuir desejo, aumentar contentamento. Então, aí, um ponto de equilíbrio. E vai ficar bastante em paz e harmonia com a vida neste momento. E não sempre, se eu fosse assim no passado, agora não vai ser assim. Ou se eu faço isso, o futuro vai ser melhor. Não, agora, vamos entrar neste momento. Okay. Esses 3 sofrimentos que eu listei, que o Buda falou, é tudo o que sempre estamos vivendo dia a dia. Agora, se não prestamos atenção, então é como padrões naturais. Sofrimos e dizemos que não queremos sofrer. Não. Temos que mudar a forma de pensar. Ok. Com os irmãos. Fácil ou difícil? Vocês acham qual é a relação com o irmão ou irmã? Nesse universo, eu vou fazer, vamos refletir. Vocês acham que neste universo existe uma etiqueta que diz irmão, irmã, amigo, inimigo, assim? Ou não? Não. É um invento humano. Meu irmão tem que ser assim. Minha irmã tem que tratar-me assim.
Temos expectativa, etiqueta, culturais, da raça, tudo. Essas convenções. De acordo com o Buda, todos nós fomos irmãos, irmãs, pais, mães de todos os seres. E trocando papel diferente, assim. Mas as eleições são mais ou menos iguais. Entende a ideia? Não. É sempre sobre apego ou rejeição. Não gosto. Nunca equanimidade. Não é sobre compaixão. Sempre é gosto, não gosto. Então, que tipo de energia é apego? Negativa. Que tipo de energia é rejeição? Negativa. Então, repetimos as lições em diferentes papéis, fazendo mais ou menos a mesma coisa, não entendendo que todas as relações que vão bem, porque já tem as causas e condições no passado, então como temos que manter o equilíbrio e não ter uma expectativa falsa dessas coisas. E ao contrário, se é a relação ruim, então temos que não deixar raiva, ira, inimizade surgir e pensando que isso pode resolver e tirar ou mudar essa relação. Não. Tem que refletir nisso. O Buda sempre enfatiza a categoria do respeito dos pais e os educadores, seja espiritual ou educação. Porque são pessoas que nos guiam na vida. Okay. Agora, os pais, isso é muito complicado. Quem aqui pesquisa tem uma relação muito boa com o pai? Levanta a mão. Muito boa. Quem aqui tem uma relação muito boa com a mãe? Quem aqui não sabem o que fazer com o pai e a mãe? Ok. Nesta categoria, tenho algo mais para oferecer. Primeiro, se os pais ou mãe é saudável, é muito mais fácil de resolver. Agora, estamos falando agora. Se eles estão ainda saudáveis, é mais fácil. Se eles já estão doentes, difícil. Porque, de acordo com o karma dos pais e filhos, o Buda fala que os filhos têm que agradecer. Não importa se os pais são bons ou ruins. Tem que agradecer por ser meio da vida para nascer. Então não há outro jeito. Tem que agradecer, pelo menos, minimamente, por dar vida. Então, se você com os pais não tem uma relação boa,
e eles estão saudáveis agora, com saúde. Então, primeiro, uma distância segura, buffer zone, onde uma zona onde a batalha não acontece. E uma pessoa trabalha com si mesma, primeiro. Transferindo méritos, desejando bem aos pais. Porque com certeza vai chegar esse momento que alguém vai ficar doente. Então não podemos não cuidar ou não ajudar. Porque isso seria falta a responsabilidade e falta do agradecimento. Okay. Mas se eles estão doentes, então há que praticar paciência infinita. E nunca a paciência é infinita. Por quê? Porque temos morte para cortar uma etapa. Mas esse acompanhamento é importante para os pais. Trabalhar com isso. Transferir méritos. Vocês entendem o que é transferência de méritos? Ou não? Mais ou menos, vou definir. Nós, como humanos, somos geradores da energia. Então todos os dias, depois de despertar, fazemos coisas. Falamos com alguém, dizemos bom dia, boa tarde. Todos os gestos, gestos bons de amabilidade, de cuidado, de coisas que são agradáveis. Isso gera que tipo de energia? Positiva. Então tudo isso é acumulam como energia positiva. Chamamos méritos. Okay? Então, ao fim do dia, você pode ter uma lista de pessoas que eu desejo, com toda a energia positiva, eu mando a elas. Lembra-se, mandar energia positiva não significa que mandou e você reduziu energia positiva. Não é assim. Trabalha como luz. Se você tem luz interna, energia positiva, e remove obstáculos, bordes, limites, essa luz chega a mais pessoas, nada mais, mas não reduz a luminosidade, entende? Isso é transferência dos méritos para os inimigos, para os pais, amigos, todas as pessoas que você acha que quer ajudar. É uma prática muito importante no budismo. Porque o Buda sempre fala do poder da mente. A mente decide, a mente faz, pensa e já uma mudança. Se não muda aqui, nada muda. Vou dar um exemplo. Se você não gosta de alguém e você diz, bom dia, fingindo, você acha que essa pessoa vai receber a mesma coisa no coração? Não. Nunca vai ser. Entende o que eu estou falando? A honestidade com energia positiva é diferente do fingir.
Então, todas as relações podemos mudar. Relativamente. Lembra-se a palavra. Tudo é relativo. Não existe o absoluto neste mundo. Relativo. Então, o que significa melhoria? Eu não falei. O título como é? Não é como aperfeiçoar as relações interpessoais. Eu estaria mentindo a vocês. Não existe tal coisa que é perfeição das relações interpessoais. Não. Tudo é questão de equilíbrio, nada mais. Equilíbrio. Caminho meio. Justamente assim. Então, com as relações, que tipo de pensamento temos que treinar? Primeiro, impermanência das relações. Impermanência. Com os pais, irmãos, amigos, inimigos, todos. A impermanência. Nunca pensar que algo não vai mudar. Porque quando você pensa com uma mente da permanência, já vai parar de fazer esforço. Todas as relações do parceiro sempre, o que acontece? Ok. O rapaz gosta da moça, então faz todo o possível para agradar a ela. Porque ainda está no processo de... Esse processo de... Não há uma palavra. É um processo. Então, quando o objetivo está aqui, chega ao objetivo e já... não tenho que sofrer mais, fingindo. Agora... posso parar de trabalhar tanto. Já posso descansar. Aí, depois, vêm as cobranças. Você não me ama da tal forma como começo. Nunca vai ser assim. Eu asseguro, nunca vai ser assim. Porque é uma conquista, nada mais. Eu desejo algo, então eu sacrifico para obter. Mas depois de obter, que? Manutenção? Não! Que manutenção? Firmado, feito, selhado, pá! Não! A vida não é assim. Nós somos humanos, temos pensamentos, sempre estamos em diferentes etapas. Então sempre necessitamos que o parceiro, as pessoas que relacionamos, estão atentos às mudanças que estamos vivendo, entende? Se uma pessoa pode pensar neste contexto da impermanência, então essa relação, não importa que tipo de relação é, já começa a ser espiritual. Porque o que é espiritual? Quero ser melhor. Quero que a outra pessoa seja melhor. Entende? Quero que nós avançamos. Nos cuidamos. Nos lembramos adverter das coisas ruins e a fazer coisas boas, não entende? Companheiros, parceiros,
com os pais. Os pais sempre querem tratar a nós, os filhos ou filhas, como meninos. E quando você reclama, ei, pai, mãe, eu tenho 30 anos de idade, eu tenho 48. Eu falei com minha mãe, ela fala, não, mas em minha mente você ainda é 10. Eles falam que você sempre vai ser meu filho, meu menino. Eu tenho que afeitar. Que tipo de menino tem que afeitar? Me entende? Não. Os pais, sendo pais, têm que ter uma cabeça da impermanência. Quando os filhos já crescem a certa idade e são adultos, então essa relação, se é saudável, tem que mudar aqui. Bons amigos, melhores amigos, amigos espirituais. Entende? E os filhos, de outro modo, não têm que tomar as coisas que os pais dão como por certo. Deve ser assim. Não. Sempre agradecer. Sempre agradecer. Não, nunca tem que parar de agradecer qualquer coisa pequena que os pais nos dão. Então, essa mente é diferente. A mente está sempre conectando com a ideia, conceito da impermanência. E essa mente da impermanência também entende que o mundo é relativo, não é perfeito. Fazemos o que podemos relativamente. Não existe uma possibilidade de perfeição em tudo. Porque buscar perfeição é buscar sofrimento sem cessar. Ficar contente com pouco que tem é o caminho à paz. Que mais? Pensamento do não eu. Não ego. Eu sou o que eu penso. Eu sou uma consciência senciente. Eu sinto. E como quero sentir? Compaixão ou ira? Compaixão. Porque quando compaixão surge na mente, sentimos bem ou ruim, ou mal? Bem, sente cálido. Quando sentimos raiva, o corpo é como fogo queimando. Nunca dizer aos outros, eu sou assim, sempre vou ser assim, eu não posso mudar, não vou mudar. Então tudo acabou. O eu é condicionado. E quem pode condicionar esse eu? Nós. Nós decidimos quais são as qualidades que me fazem sentir bem. Então eu vou desenvolver essas qualidades. Trabalhar com diligência, de pouco a pouco. Assim.
e aceitar a todas as relações transitórias em mudança e querer que todas as relações mudam a um nível mais puro, mais avançado e mais equânime, mais pacífico. Isso, se uma pessoa faz isso todos os dias, conscientemente, tudo vai mudar.